Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Você acredita que uma única noite pode destruir toda a sua vida? Imagine receber uma ligação desesperada do seu melhor amigo. Ele pede ajuda, diz que há alguém dentro da casa dele e implora para que você vá até lá imediatamente. Você chega, conversa com ele, passa horas ao lado dele, e, no dia seguinte, ele simplesmente desaparece. Sem sangue. Sem sinais de luta. Sem um corpo. Sem qualquer explicação. E todas as provas apontam para você. Durante anos, essa história foi tratada como um caso de desaparecimento sem solução. A polícia encerrou as investigações. A cidade escolheu um culpado. Mas existe uma parte dessa noite que nunca apareceu nos jornais, e uma parte tão perturbadora que eu preferi enterrá-la na minha memória. Hoje, pela primeira vez, vou contar exatamente o que aconteceu. Se você está assistindo isso tarde da noite, talvez seja melhor deixar uma luz acesa. Porque, quando esta história terminar, você provavelmente vai olhar para o corredor da sua casa de um jeito completamente diferente. Então apague as luzes, aumente o volume, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias, e prepare-se. Porque eu fui o último a ver meu melhor amigo vivo. Ou, pelo menos, foi isso que eu acreditei durante muito tempo. Meu nome é Daniel, e durante quase 2 anos eu carreguei um peso que ninguém deveria suportar. Em todos os lugares por onde eu passava, havia alguém disposto a me olhar com desconfiança. Alguns cochichavam quando eu entrava em um mercado. Outros atravessavam a rua para não cruzar comigo. Na internet, meu rosto ainda aparecia em vídeos de pessoas discutindo teorias sobre o desaparecimento do meu melhor amigo. Para quase todo mundo, eu era o culpado que nunca foi preso. Para a polícia, eu era o último homem que viu Rafael vivo. E para mim, eu era alguém que já não conseguia distinguir quais lembranças eram reais e quais haviam sido plantadas dentro da minha cabeça. Nunca contei essa história por completo. Na verdade, durante muito tempo eu tentei esquecer cada detalhe daquela noite. Passei por psicólogos, psiquiatras, sessões de hipnose e exames neurológicos. Todos chegaram à mesma conclusão, e havia um intervalo de aproximadamente 40 minutos na minha memória que simplesmente não existia. Era como se alguém tivesse arrancado aquele pedaço da minha vida. Mas memórias não desaparecem sozinhas. Elas ficam escondidas, esperando o momento certo para voltar. Tudo começou numa sexta-feira chuvosa do mês de novembro. Rafael me ligou perto das 8 da noite. Sua voz estava estranha, mais baixa do que o normal. Cara, e você pode vir aqui? Perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Ele demorou alguns segundos para responder. Eu acho que tem alguém dentro da minha casa. Ri. Achei que fosse brincadeira. Rafael sempre gostou de filmes de terror e vivia inventando histórias para assustar os amigos. Uma vez passou 3 horas escondido dentro do meu carro só para aparecer no banco de trás quando eu chegasse em casa. Outra vez colocou caixas de som escondidas no sótão da casa da irmã para reproduzir passos durante a madrugada. Era típico dele. Por isso respondi rindo. Boa tentativa. Mas ele não riu de volta. Daniel, e eu estou falando sério. O silêncio que veio depois me incomodou. Então ouvi um barulho. Não parecia uma voz. Era como madeira rangendo bem devagar. Depois outro. Mais perto do telefone. Você ouviu isso?
Perguntei o que era. Ele respirou fundo. Está vindo do corredor. Fiquei alguns segundos sem dizer nada. Chama a polícia. Não. Como assim, não? Porque, e eu acho que não é alguém. Aquilo me fez perder a paciência. Peguei a chave do carro e disse que estaria lá em 15 minutos. Ele apenas respondeu: vem rápido. Foi a última conversa normal que tivemos. A casa de Rafael ficava numa rua antiga da cidade, cercada por terrenos vazios e árvores enormes que escondiam boa parte da iluminação pública. A chuva transformava tudo numa massa escura. Os faróis do carro mal conseguiam atravessar a cortina de água. Quando estacionei, a primeira coisa que notei foi que todas as luzes estavam acesas. Todas. Sala, cozinha, corredor, quartos, até o porão, que raramente era usado. Bati na porta. Nenhuma resposta. Bati outra vez. Ouvi passos rápidos vindo lá de dentro. A porta se abriu apenas alguns centímetros. Rafael apareceu com o rosto completamente pálido. Os olhos estavam vermelhos, como se não dormisse havia dias. Sem dizer uma palavra, puxou meu braço para dentro e fechou a porta imediatamente. Depois trancou 3 fechaduras. Olhei para ele. Que diabos aconteceu? Ele apontou para o corredor escuro. Ela apareceu de novo. Franzi a testa. Quem? Ele não respondeu. Continuava olhando para o fim do corredor. Como se esperasse que alguma coisa surgisse dali a qualquer momento. A casa estava absurdamente silenciosa. Nem o som da chuva parecia entrar. Só existia aquele corredor comprido iluminado por uma única lâmpada amarelada. Foi quando percebi outra coisa. Havia pegadas molhadas no chão. Mas não vinham da porta de entrada. Vinham do corredor. E terminavam exatamente onde Rafael estava parado. Como se alguém tivesse caminhado até ele. E simplesmente desaparecido. Olhei para as marcas outra vez. Não eram pegadas comuns. Pareciam pés humanos. Só que compridos demais. Os dedos eram finos. Exageradamente finos. E deixavam riscos escuros no piso de madeira. Levantei os olhos. Você mora sozinho. De onde vieram essas marcas? Rafael respondeu sem tirar os olhos do corredor. Elas aparecem toda vez que escurece. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, alguma coisa respirou do outro lado da casa. Não era um som alto. Era uma respiração lenta. Profunda. Como se alguém estivesse parado no escuro, esperando que nós dois dessemos o primeiro passo. E foi naquele instante que, sem saber, eu entrei na última noite em que vi meu melhor amigo vivo. A respiração cessou tão de repente quanto começou. O silêncio que tomou conta da casa foi pior do que qualquer barulho. Era um silêncio pesado, daqueles que fazem o próprio coração parecer alto demais. Eu olhei para Rafael esperando que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo, mas ele continuava imóvel, encarando o fim do corredor como se tivesse medo até de piscar. Daniel, e não olha por muito tempo. O quê? O corredor. Ri de nervoso. Você está me assustando à toa. Não estou. Ele respondeu tão baixo que quase não ouvi. Se ela perceber que você consegue vê-la, e ela nunca mais vai embora. Senti um arrepio subir pela nuca. Antes que eu pudesse perguntar quem era ela, a lâmpada do corredor piscou uma única vez.
As sombras se moveram. Foi rápido. Rápido demais para ter certeza. Mas eu juraria que havia alguém parado bem no final daquele corredor. Uma figura alta. Muito alta. Imóvel. Quando a luz estabilizou novamente, não havia mais ninguém. Você viu? Perguntei. Rafael apenas fechou os olhos. Agora ela sabe que você veio. Meu estômago gelou. Peguei o celular e liguei a lanterna. Apontei para o corredor. Nada. A madeira velha rangia levemente conforme o vento batia nas janelas. Ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Cara, chega dessa brincadeira. Vamos procurar a casa inteira. Se tiver alguém aqui, a polícia resolve. Rafael segurou meu braço com força. Tanta força que chegou a doer. Não entra naquele corredor. Olhei para ele. Então o que você quer que eu faça? Ele demorou alguns segundos. Parecia escolher cuidadosamente as palavras. Só fica comigo até amanhecer. Aquele pedido me deixou desconfortável. Rafael nunca foi medroso. Na adolescência era ele quem explorava prédios abandonados, cemitérios e túneis antigos. Sempre ria quando alguém falava em fantasmas. Ver aquele homem completamente destruído pelo medo fazia tudo parecer muito mais sério. Sentamos na sala. A televisão permanecia ligada sem som. Nenhum de nós dizia nada. Só escutávamos a chuva. Ou pelo menos era o que parecia. Depois de alguns minutos percebi que aquilo não era chuva. Era outra coisa. Um ritmo constante. Como dedos batendo lentamente na parede. Toque. 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 O som vinha do corredor. Olhei para Rafael. Ele já estava chorando. Sem fazer barulho. Lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ele mantinha os olhos fixos na televisão desligada. Ela faz isso toda noite. Quem? Ele respirou fundo. Não sei. A primeira vez aconteceu 3 semanas atrás. Achei que fosse um ladrão. Procurei a casa inteira. Não encontrei ninguém. Na segunda noite ouvi passos. Na terceira, ela apareceu. Apareceu como? Ele engoliu em seco. Primeiro achei que fosse uma mulher. Depois pensei que fosse um homem. Depois percebi que não era nenhum dos dois. Era alguma coisa tentando parecer uma pessoa. Antes que eu pudesse responder, as batidas cessaram. Silêncio. Mais alguns segundos. Então ouvimos um ruído vindo da cozinha. Parecia uma cadeira sendo arrastada lentamente pelo chão. Levantei imediatamente. Tem alguém aí? Peguei uma faca sobre a mesa. Rafael tentou me impedir. Mas eu já caminhava em direção à cozinha. Empurrei a porta. Nada. A cadeira permanecia no lugar. A pia estava vazia. A janela fechada. Só havia uma coisa diferente. Na parede branca, escrita com algo escuro, apareciam 3 palavras. Não olhe atrás. Meu sangue gelou. Rafael. Quando me virei para chamá-lo, ele não estava mais na porta. A sala estava vazia. Rafael. Nenhuma resposta. Meu coração começou a disparar. Corri para o corredor. Rafael. O corredor parecia maior. Muito maior.
Tenho certeza absoluta de que ele media uns 8 metros quando entrei na casa. Naquele instante parecia ter pelo menos 30. As portas estavam em lugares diferentes. As fotografias nas paredes haviam desaparecido. Até o papel de parede tinha mudado. Ouvi passos lentos logo atrás de mim. Virei imediatamente. Nada. Continuei andando. A temperatura diminuía a cada passo. Minha respiração formava vapor. Então ouvi Rafael. Muito baixo. Daniel. A voz vinha da última porta. Corri até ela. Empurrei a maçaneta. O quarto estava completamente escuro. Iluminei com a lanterna. Era impossível. O cômodo era muito maior do que deveria. Parecia um galpão sem fim. No centro havia apenas uma cadeira. E sentado nela estava Rafael. De cabeça baixa. Cara, você está bem? Ele não respondeu. Aproximei-me lentamente. Quando fiquei a poucos metros, ouvi sua voz novamente. Só que atrás de mim. Daniel. Não chega perto dele. Meu corpo inteiro travou. Olhei lentamente por cima do ombro. Havia outro Rafael parado na porta. Pálido. Tremendo. Não é ele, disse o Rafael que estava atrás de mim. Olhei novamente para a figura sentada na cadeira. Ela começou a levantar devagar. Os movimentos eram errados. Como alguém aprendendo a usar um corpo humano pela primeira vez. Os braços se esticavam demais. O pescoço inclinava até produzir estalos secos. Quando finalmente ergueu o rosto, não havia olhos. Apenas 2 cavidades completamente negras. E então ela sorriu. Um sorriso largo demais para qualquer ser humano. E pronunciou meu nome com a voz perfeita de Rafael. Agora você também me viu. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha. E não esqueça de se inscrever no canal.